Olha, o bicudo da cana, uma das piores pragas nos canaviais, pode reduzir a produtividade em até 25 toneladas por hectare. Ele age durante todo o ano e, com isso, exige manejo rigoroso do produtor. Para a gente falar sobre a incidência da praga, os prejuízos e também o controle, eu recebo o Maurício de Oliveira, gerente de cana-de-açúcar da FMC. Oi, Maurício, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Sebastião, tudo bem e você? Tudo bem, Maurício. Me diga lá, me dá mais alguma característica do bicudo, dessa praga, da atuação, do desafio que é o combate e o controle? Essa é uma praga que as pessoas acreditam que ela é uma praga de solo, mas na verdade ela é uma praga de rizoma. Então, a larva do bicudo da cana, que é chamada esfenóforos leves, ele fica presente dentro do rizoma da cana, né? Então, uma das dificuldades de controle é acertar, né, que os produtos encontrem, acertem essa praga. E o ponto é o seguinte, né? Você falou que ela ocorre o ano inteiro, só que ela ocorre o ano inteiro nas diferentes formas biológicas que essa praga acontece. Então a gente tem ela em forma de larva o ano inteiro, lógico que é mais proeminente num período aí de fevereiro a agosto, e o adulto também o ano inteiro, só que ele ocorre mais no período úmido, né? Então você precisa fazer estratégias de manejo, pensando em programas de inseticidas, onde você consiga controlar tanto a larva quanto o adulto dessa praga, né? Que é uma praga de difícil controle. Se for pensar nas pragas que nós temos hoje, é a de mais difícil controle hoje presente nos nossos canaviais, Sebastião. Então, Maurício, e não havendo controle, ela acaba com a planta mesmo, reduz o número de plantas no canavial, quer dizer, reduz o canavial, em tese. Isso, esse é um grande problema, né? Porque ela é uma praga muito agressiva e o que acontece, né? Como ela é uma praga de rizoma e a cana ela acaba crescendo, emitindo perfilhos a partir ali do rizoma, o que acontece é que diminui stand, diminui plantas por metro, diminui perfilhos por metro. E o que acontece com isso é que você vai ter um canavial todo falhado. Então, como você falou, até 25 toneladas de cana por hectare. Outro número que a gente trabalha muito também, a cada 1% de toco atacado, o que é o toco? A hora que corta a cana, sobra os toquinhos ali. Então, a cada 1% de toco atacado, pode reduzir em até 1,6 toneladas por hectare. Então, isso se torna muito difícil o controle dessa praga e a gente precisa realmente entender, né, entender mais dessa biologia, usar estratégias de manejo, né, porque hoje em dia, Sebastião, costuma-se fazer mais ou menos uma aplicação para essa praga. Porém, já é percebido em estudos, né, de pesquisadores, né, de times de desenvolvimento de mercado, onde uma aplicação só não é suficiente, porque a gente precisa pensar no controle tanto da larva quanto do adulto. Então, por isso se faz importante a gente pensar em estratégias de manejo para o controle dessa praga, tá? Enfim, pois é, um canavial tem o quê? Uma longevidade de 5, 7 anos, mais ou menos, né? Isso, mais ou menos de 5 a 7 anos, Sebastião. E com essa praga, a gente tem algumas áreas que são reformadas, né, que a longevidade dura somente 3 anos. Isso é um prejuízo muito grande para o produtor, para a usina, né? Porque você imagina, de 7 anos que você pode ter uma colheita desse canavial, você reduzir para 3. Então, as perdas dessa praga, né, elas não são só momentâneas, elas são ao longo do ciclo. Isso a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente descobre que a gente tem essa praga no nosso canavial. Para você ter uma ideia, hoje a gente tem mais ou menos aí entre 9 e 10 milhões de hectares de cana-de-açúcar no Brasil. Essa praga está presente em mais ou menos 3,5 milhões de hectares e está presente nos estados de São Paulo, no Mato Grosso do Sul, Minas e Goiás. Uhum. Então, Maurício, a recomendação é manejo, né? O segredo está no manejo, e aí você está sugerindo com 2 aplicações, é o que o mercado está propondo. Mas como é que a gente está no mercado de produtos de eficiência? Porque também 2 aplicações aumenta o custo também, né, Maurício? A gente tem que reduzir, fazer o custo-benefício aí, de que produtos a gente tem disponível, o produtor tem, e talvez até para que seja mais eficiente com uma aplicação só, não sei se é possível, mas enfim, como é que ele não gasta tanto e ao mesmo tempo tem eficiência no controle? Eu acho que você tocou num ponto importante, a gente tem que pensar no custo-benefício e no retorno sobre o investimento.
você deixar de colher por 4 cortes, né, se você vai colher 3, então o investimento que é feito ali, ele acaba compensando. Se a gente pensar hoje nos produtos, a gente tem inseticidas, né, mas a gente tem que pensar num programa de manejo, onde você possa usar um inseticida que tenha um duplo modo de ação. O que é o duplo modo de ação? Choque, né, e contato dentro do mesmo inseticida, porque aí você acerta o adulto e o contato vai pegar o adulto, né, e a larva, e a ingestão, que é onde esse inseticida entra na planta, ali no rizoma, e a larvinha vai comer e vai se contaminar. E um outro tipo de produto lá na frente que seja só sistêmico, né? Porque você pode, ou em qualquer momento, você pode fazer esse manejo. Um produto sistêmico de contato, um produto sistêmico, pensando no controle ao longo do ciclo da cana, né? Não mais só com uma aplicação, mas mais de uma, né? O produtor tem no mercado produtos hoje eficientes, né? Imagino pela empresa que você trabalha, que representa também. Mas eu pergunto que desafio a indústria tem encontrado também, a pesquisa muito, para cada vez trazer mais essa eficiência, para que esses produtos já não percam a eficiência com o tempo, que é muito comum e a gente vê isso em outras culturas também, né? E ao mesmo tempo, se essas questões climáticas, Maurício, também afetam nisso, inclusive no manejo também. Sim. Eu acho que um dos principais desafios é pensar na sustentabilidade do produto e na sustentabilidade da cultura, né? Como que a gente preserva a cultura, os inimigos naturais, que também fazem uma parte importante do controle dessa praga, né? Formigas, por exemplo. Então, por isso se faz interessante o uso de produtos, em alguns momentos, seletivos para os inimigos naturais. E também pensando assim, o produtor, nós temos que fazer uma conscientização para que a gente use a dose correta. Porque o que faz, em alguns momentos, ter uma má performance é o uso incorreto de alguns produtos. Então, a gente precisa que esses produtos sejam utilizados de forma correta, para que a gente possa ter uma sustentabilidade na utilização. Pesquisas, Sebastião, elas são feitas todo ano. Então, a gente precisa entender a biologia dessa praga. Essa é uma praga difícil de criar nos laboratórios, para você entender realmente a biologia